tudo bem? Fala, Senhor, este é o momento sagrado, é hora da Bíblia, meu irmão. Pega a sua palavra, pega a palavra de Deus aí, a Bíblia Sagrada, e vamos aqui estudar. Nós estamos aqui na série Adoração Verdadeira em Nossos Dias. E todo o contexto do surgimento do ponto de controvérsia, da adoração a Deus no céu, da adoração a Deus no Jardim do Éden, da adoração a Deus no santuário no deserto estabelecido por Deus. E ontem nós vimos, ficou bem claro para nós que lugar é esse. É um lugar diferenciado, é um lugar espiritual. Hoje eu quero lhe convidar para que nós possamos entender. Antes, eu gostaria ainda, na continuidade do tema de ontem, Levítico capítulo 10 e o versículo 10. Nós falamos sobre o santo e profano, sobre a mistura, sobre a adoração a Deus e a adoração a Baal. Não falei a palavra o Deus Baal ontem, mas é a mesma coisa que a adoração ao paganismo, adoração ao mundanismo, adoração ao eu, a minha vontade, eu quero como eu quero, onde eu quero, como, entendeu bem? Então, em Levítico, no capítulo 10, por favor, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Levítico, capítulo 10 e o versículo 10. Esse é um contexto de quando Nadab e Abiú, eles morreram diante do Senhor no templo. Olha o que diz aqui a Bíblia. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então Deus, ele ordena que tenha diferença bem clara, santo e profano. Então, no templo sagrado não tem água fria, porque ela pode misturar com água quente e ficar morna. No templo sagrado é o que é sagrado. Agora eu quero te convidar para nós vermos hoje um pouquinho sobre o templo do Senhor. Nós vimos que lugar é esse. Então agora o templo do Senhor. Há muitos lugares maravilhosos hoje. Lugares que fazem diferença na nossa vida, lugares que nos influenciam para o bem, lugares que são usados como instrumentos e Deus usa para a nossa restauração física, emocional. Isso é muito importante. Por exemplo, supermercado. Qual a importância na nossa vida? Estômago, boca, né? Alimento, fortalecer para que a gente tenha saúde. Isso, o alimento saudável. Eu queria te dizer, o seu templo, o seu corpo e a sua mente é sagrado. Então, que você não introduza no seu corpo aquilo que é profano. Eu estou falando muito sério, vou chegar até bem pertinho aqui. Tem gente que não gosta que eu fale desse assunto. Mas, paciência. Eu sou obediente. Eu preciso ser obediente a Deus. É o seguinte, o templo é sagrado. Não contamina o templo sagrado de Deus. O templo sagrado físico na adoração não pode ser contaminado. Mas o templo sagrado também físico, carne e osso, que é você e a mente, não pode ser. Então, cuidado com o que entra pelas vias de entradas da alma. Guarda, fecha as avenidas da alma para você não estar com... Nós vamos estudar isso mais à frente, ok? O santuário da alma, quando Jesus purificou o templo. Fica tranquilo, nós vamos ver esses detalhes aqui, muito interessantes. Shopping e lojas são lugares bons, cuidado, apesar de que às vezes perigosos, porque eles podem nos atrair para a moda, uma moda que às vezes não está em conformidade com a decência, com a modéstia cristã, conforme a vontade de Deus. Por que esses lugares são importantes para nós? Porque eles vão cobrir a nossa nudez, né? Cobrir o nosso corpo com roupa decente, com simplicidade que deve acontecer. Então é importante nós entendermos a questão, por exemplo, de o local de trabalho é importante, e o trabalho fortalece os nossos músculos e também a gente ganha ali o sustento para a família. A escola, para buscar conhecimento, é mais importante saber que tipo de escola. E aí é preciso estar bem atento. Você, pai, eu queria te convidar, mãe, que se os seus filhos estudam em qualquer escola, até escola cristã, pergunte o que eles aprenderam naquele dia. Pergunte para eles o que foi ensinado. Isso é muito importante. Minha esposa, Nádia, ela sempre foi muito criteriosa nisso. E nós atentávamos. Quantas vezes nós perguntamos para os nossos filhos o que eles aprenderam e eles falavam tudo.
E às vezes a gente ficava horrorizado, às vezes a gente ficava também maravilhado. Então a escola, ela proporciona conhecimento acadêmico, conhecimento geral. A natureza, olha que maravilha, ela fortalece o corpo e a mente, especialmente quando nós usamos os remédios naturais. E fica aqui o meu conselho, evite usar muito esses medicamentos convencionais hoje e vá para aquilo que é o remédio de Deus, especialmente os 8 remédios de Deus. Isso vai restaurar você fisicamente, mental e também espiritualmente. Aí, outro lugar que é maravilhoso são as clínicas para restauração, a restauração de distúrbios, as emoções abaladas e os relacionamentos, né? Porque tem clínicas que ajudam restabelecimento e fortalecimento dos laços marido e mulher e familiar. Isso é muito importante. São bons esses lugares? São maravilhosos esses lugares? São. Quando eles usados de forma que glorifica a Deus. Então você pergunte sempre, esse lugar que eu estou indo, frequentando, eu falei, só fiz uma listinha, mas tem muitos outros lugares que, olha, por exemplo, vou te ser sincero, você vai a uma festinha de um amigo seu, e ali tem música mundana, e ali está servindo muitas coisas que você não faz uso. Pense bem, será que aquele lugar é um local que vai realmente contribuir para o seu crescimento espiritual? A gente precisa analisar isso. E várias outras coisas. Cinema, por exemplo. Cinema não é lugar para nós, não. Qual é a edificação espiritual? Ah, mas vai passar um filme cristão. Cuidado, o perigo é que através do filme cristão, você pode ser atraído para um filme que não é cristão. Entendeu muito bem? E assim, outros e outros e outros e muitos lugares. Você vai, por exemplo, a um restaurante, onde a música que está tocando, você entende, a comida é gostosa, porém, não é um lugar apropriado. Eu poderia ficar aqui alguns minutos listando para você sobre vários lugares, mas o Espírito Santo pode listar para você, ele pode te orientar sobre esse detalhe, que isso é muito importante. Todos esses lugares são bons? Sim. São importantes para nós? São. Mas a igreja é o lugar diferenciado. E eu queria te dizer que o apóstolo Paulo fala em Hebreus, não deixe de congregar. Não deixe de ir à igreja, não deixe de ir adorar a Deus. Ai, pastor, mas eu vou na igreja e na quarta-feira vai ter só um gato pingado de gente. Não, você não sabia? A igreja vai estar lotada. Os anjos estarão lá, adorando a Deus. Porque é um lugar para adoração a Deus e os anjos se deleitam em adoração a Deus. Vá, senta na frente, entendeu? Ocupe os primeiros lugares. O impacto é mais forte da palavra quando você está bem mais pertinho. Às vezes lá no fundo, conversa tal, vamos falar sobre isso mais à frente. Não seja reprovado por Deus. Pesado na balança no dia da adoração, na hora da adoração, e foi achado o quê? Em falta ou aprovado por Deus. Então vamos lá, a igreja já é um lugar diferenciado. É um lugar extraordinário. Por quê? Porque a igreja é um lugar para restaurar o coração, para fortalecer a fé, para a edificação do caráter. A igreja é semelhante à árvore da vida, o lugar da paz, o lugar da alegria, o lugar da salvação. Entra na arca, Noé, porque aqui você vai estar seguro. Na igreja você está seguro. Por favor, não deixe de ir à igreja. Pelo amor de Deus, não deixa de ir à igreja. Estou vendo você aqui, estou vendo você ali. Não deixa. Não é para deixar de congregar. Está cansado? Vá para a igreja. Não deu nem para tomar banho? Vai para a igreja. Durante 2 anos eu tive o privilégio. É lógico que eu gostaria de não fazer, mas para não perder o culto. Olha, eu tomava 2 ônibus e um trem para ir à igreja. Era na média 2 horas, às vezes um pouquinho mais, dependendo, 2 horas em média, para eu chegar até a igreja. Depois de morto de cansado, eu ia, eu trabalhava num restaurante e eu não perdia o culto, na sexta-feira à noite. Olha, eu queria te dizer, citando isso, não sou melhor que você, só queria te dizer que a determinação de um jovem de 19 anos de idade, de adorar a Deus, de ir à igreja, me fazia toda semana isso. E depois que terminava o culto, fazia quase tudo de volta. Eu tomava 2 ônibus aí para voltar para casa. Não precisava tomar o trem, ok? Então, eu queria lhe dizer que é muito importante isso. Não deixe de ir à igreja. A igreja é o lugar para alegria.
A igreja é o lugar para a felicidade. A igreja é o lugar para a restauração. A igreja é o lugar para o sustento da alma, do coração. A igreja, precisamos entender, é um lugar espiritual. E nós dependemos e nós precisamos frequentar a igreja, porque é na presença do Senhor que você experimenta milagre. É na presença do Senhor que você experimenta o selamento do Espírito Santo, ok? Templo do Senhor. Vamos detalhar um pouquinho mais aqui agora. É um lugar santo e sagrado. Por quê? Mas os objetos são materiais. Esses são objetos consagrados, separados para Deus, ok? Então a palavra santo é importante nós entendermos que é separado, exclusivo para Deus. Por isso, na igreja, por exemplo, o púlpito não é latão. Não. É diferente. Latão tem o seu lugar, mas não na igreja. Entenda muito bem isso. Assim como algumas coisas, balões, esse monte de coisa que às vezes enche a igreja. Sinceramente, a igreja é lugar para adoração. Pensa bem, não é lugar para festa, não. Aí a criançada, quando termina o culto, corre, às vezes, todo mundo para lá para pegar os balões e alguns até estouram. Eu vi um vídeo horrorizado, eu fiquei no Dia dos Aventureiros. Fizeram uma festa com os balões, terminou o programa, eu digo programa, não foi nem uma adoração. E aí a criançada pegou os balões e começaram a estourar dentro da igreja. O que você acha? Cuidado com a ornamentação, porque ela pode desviar o foco da pessoa de Deus. Vamos agora então sobre o templo, sobre os objetos. Isso é interessante. Olha o que aconteceu. Uzá, ele tocou na arca. Era um objeto sagrado, consagrado, exclusivo para Deus. Ele não poderia tocar, ok? Exclusivos com uma função. Ele tocou na arca e nós sabemos o que aconteceu, ele morreu, tá? É importante nós entendermos isso. Por causa de Deus, o local é sagrado. Por causa da presença. Mas peraí, não tem culto. Continua sendo sagrado, porque ele é exclusivo para Deus. E me farão um santuário. Olha, por exemplo, Moisés. Moisés estava lá na sarça, lá no deserto. Aí Deus diz, Moisés, tira a sandália porque o lugar é santo. Josué, tira as sandálias lá ao pé de Jericó. Olha, interessante, num lugar contaminado, ao redor de Jericó, pervertida, condenado, tira porque a terra é santa. Então, a igreja, aquele espaço ali físico, ele é sagrado. Você está pisando em um terreno santo, em um terreno sagrado, separado, exclusivo para Deus. Não se esqueça disso. Atente bem para isso. Outra coisa importante que eu gostaria de abordar com você. O ministro, especialmente aquele que é ungido do Senhor. Isso pode ser o pastor ou pode ser o ancião. E o salmista até diz, olha, não toqueis nos meus ungidos. Há gente que acha que pode, por trás, meter a lenha e falar. Se você não tem coragem de chegar e falar para a pessoa, não seja covarde e fala pelas costas. Tenha hombridade, tenha caráter. Há pessoas que falam que são corajosas. A coragem é a coragem de um cristão que vai, usado por Deus, falar a um pastor que ele está errado com muito jeito, com respeito. Tem que entender bem isso aí, tá? O ministro é escolhido por Deus e nós precisamos entender isso. Lá em Êxodo 29 fala da consagração do sacerdote. Era todo o ser dele consagrado para Deus. Por isso, na igreja adventista, por exemplo, o pastor não tem outra função, a não ser a função de ser ministro do evangelho. Tá? Isso é importante nós entendermos. E eu quero ler com você aqui um texto importante, Salmo 105 e o versículo 15. Esse texto, ele nos fala nesse contexto importante do templo, da adoração, do ministro e das coisas que ali acontecem. Salmo 105 e o versículo 15. Olha o que diz aqui sobre os ungidos do Senhor. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Há muita gente que entristece e que aborrece o ministro do Senhor, os anciãos que são ungidos em posição de mãos para cuidar das coisas
das coisas de Deus. Pense bem. Então vamos lá, entenda bem. O templo, ele é um lugar santo, ele é um lugar separado, exclusivo para Deus. Ele não é comum como os outros lugares, supermercado e tudo mais. Ele é um lugar diferenciado, santo. Entendeu? Ou eu preciso repetir? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração, que tenhamos uma compreensão de que ao pisarmos naquele terreno, estamos pisando num terreno separado, sagrado, porque o Senhor está ali presente. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.